Vamos falar sobre ontem, né? Ontem eu peguei o buzu depois do trabalho e fui para o CrossFit. Beleza. Aí, cheguei no CrossFit, comecei a fazer lá meu deadlift, né? Com 80 quilos. E nesse processo do deadlift, tinha algo que estava fixado na minha mente. E aquele pensamento repetitivo ficou lá na minha primeira repetição do deadlift. Depois no primeiro round completo. Aí eu falei, que porra é essa, velho? Aí eu continuei pensando. E aí vem uma parada interessante do questionamento, que é quando você está focado muito em um pensamento, esse pensamento toma toda a sua estrutura mental, e aí vem um questionamento. Quando o questionamento vem, ele quebra aquilo. E aí meu pensamento era um julgamento que eu estava fazendo. Eu estava fazendo um julgamento assim, a nível extremo, sobre um contexto do qual eu tinha experienciado. E esse processo do julgamento ficou tão enraizado na minha mente que, ao invés de eu estar focando no exercício, eu estava focando só naquela porra que estava na minha mente. E aí no momento que eu questionei por que eu estava pensando aquilo e direcionei a minha energia, a minha atenção para o exercício, eu quebrei a informação. E aí é uma coisa bem interessante, porque assim, quando a gente foca demais em algo, eu não sei se vocês já fizeram isso, perceba que toda a energia, toda a nossa atenção, tudo aquilo que a gente poderia estar executando no presente momento, né? Se eu estou andando, eu tenho que estar andando. Se eu estou falando, eu tenho que estar falando. E aí quando a gente começa a fazer muitas coisas ao mesmo tempo, que nesse caso é pensar sobre algo que você não está fazendo naquele exato momento, o seu recurso fica limitado. Você não fica literalmente... Você fica bugado. Eu fiquei assim, porra, o que está acontecendo? Aí eu parei por um instante, questionei o que estava acontecendo. E aí eu falei mais uma vez, por que a gente não aceita esse julgamento? Aceitar o julgamento seria deixar que o julgamento, aquilo que eu estava julgando, existisse sem a minha atenção direcionada àquilo. Então, no momento em que eu retiro a atenção daquele pensamento, eu retiro a prisão que é colocado naquele exato momento em que eu fixo a minha atenção em algo. Eu fiquei assim, porra, que doido, né, mano? Aí quando eu fico fazendo exercício, eu sempre fico pensando em muitas coisas ao mesmo tempo. Aí eu tenho que ficar fazendo exercício e chamando a atenção para o que eu estou fazendo, né? Fazendo exercício e chamando a atenção para o que eu estou fazendo. E é bem interessante isso, porque de fato a nossa atenção direcionada para o ato do presente, que é fazer o que está se fazendo. Se eu estou andando, eu estou andando. Se eu estou conversando, eu estou conversando. Se a gente está fazendo exercício e pensando em outra coisa, a energia, ela não é focalizada para aquilo que a gente quer. Então a gente acaba perdendo energia, e essa energia, ela vai ser deslocada para aquela ação que a gente está pensando. E essa ação que a gente está pensando pode influenciar na ação do nosso corpo, porque no momento em que eu penso, eu altero automaticamente as minhas percepções corporais. E é uma questão bem interessante isso, porque beira a loucura, mas só o indivíduo testando, observando a si mesmo, ele consegue perceber o quanto de poder ele está deixando passar no momento em que ele julga, né, os pensamentos. A questão não é pensar, a questão é julgar. Julgar os pensamentos é dar atenção àquele pensamento a tal nível que você deixa de fazer outras coisas para focar apenas nele. E a ideia interessante disso é questionar, porque o questionamento sobre aquilo que está se pensando vai trazer o indivíduo para a presença do momento e dizer assim, porra, beleza, eu estou pensando isso, mas esse pensamento, ele está enraizado em que exatamente? E é aí que a gente começa a deslocar a informação no corpo. É uma parada bem legal, velho. Se você investigar seu corpo, você vai ver que tem muitas paradas legais, que parece coisa de filme, tá ligado? Mas é bem maneiro, é bem divertido. Vale a pena. Testem aí, depois me falem o que vocês acham dessa parada, que é bem maneiro. Deixa eu voltar aqui para minhas atividades, né? Que a vida de vocês aí tão ganha, né? Vocês aí do Instagram são ricos, ou querem vender curso de espiritualidade. Vou criticar isso aí mesmo, porque, porra, eu não consigo entender isso não, mano.
Não consigo entender, não. Eu não tenho problemas. Eu já tive problemas para poder receber pelo meu trabalho. Eu acho que a troca existe, tá ligado? Mas essa questão da venda, né? De você criar um conteúdo para vender isso. A gente já tem o caso das igrejas, né? Que vendem os conteúdos espirituais e não dá retorno nenhum para o indivíduo, né? Então, assim, não sei. Eu ainda tenho dúvidas sobre isso, mas se as pessoas conversarem entre elas e tiver benefícios, né? Eu acho que é uma questão a se pensar, mas eu não curto muito essa ideia de vender espiritualidade, mas penso sobre isso.